Boa tarde, meu nome é Renata Silva, sou consultora de bem-estar do Terra. Hoje nós estamos em horário excepcional, que é 4 horas da tarde. Geralmente a gente faz as nossas aulas todas as terças-feiras, às 20 horas. E hoje, por eu ter um evento à noite, não consigo, então, para não ficar sem aula, estou aqui, né, com os meus companheiros aqui, a Rosilane e o Carlos. E vamos começar, né? Vou compartilhar minha tela, mas antes eu gostaria de começar essa aula sempre com uma reflexão. Gente, por que tem tanta farmácia nesse planeta? Por que que elas estão tão lotadas? E por que as pessoas estão cada vez mais doentes? Já tem algumas pesquisas, vocês olharem, vocês vão entender, vão buscar isso, vocês vão entender muito o quanto eles já estão ligando a dor emocional, né? O sistema emocional sendo hoje a maior patologia do mundo. As pessoas estão doentes mentalmente. Quando nós adoecemos mentalmente, a gente adoece o corpo. E aí que fica ruim, porque aí a gente vai envelhecendo, a gente não tem mais vitalidade física, e aí vai ficando cada vez pior, né? Os óleos essenciais, ele entra na nossa vida para nos harmonizar em todos os sentidos. É a farmacinha do Criador, né? É um sistema natural da planta que desenvolve esse óleo para proteger ela. E quando a Doterra vai lá e faz os testes e traz esse óleo puro para nós, ele entra em contato com a nossa química do corpo e a partir daí nos harmoniza, nos equilibra, mas em todos os sentidos, não só fisiológico, mas emocional, o fisiológico, e você tem realmente uma qualidade de vida boa. Eu sou a Renata Silva, sou consultora de bem-estar, sou terapeuta integrativa e eu comecei os olhos, gente, através de um climatério. Eu estava na menopausa, nos fogachos, eu tinha todo o combo que todas as mulheres, atrizes, agora está todo mundo chegando na fase que ninguém escapa. Você pode ser o melhor, a maior, né? Você vai ter fogacho, você vai ter climatério, porque nós não temos mais o ovário que protege, que produz o hormônio que nos protege. Então, a gente vai passar por esse momento bem delicado mesmo, mas que eu tive a sorte de conhecer os olhos. Eu fiquei em sofrimento pelo menos 2 anos. Depois eu tive a sorte de conhecer os olhos. Desde então, eu faço um protocolo com todos esses olhos. Daí eu me equilibrei, me harmonizei, entrei realmente num equilíbrio. Então, eu vou compartilhar minha tela. Sejam bem-vindas para vocês que estão chegando. Eu vou compartilhar a tela e a gente vai começar. Então, a nossa aula de hoje é a rotina diária para o nosso dia a dia. Então, o que que acontece? Muitas pessoas compram os óleos, mas ela não tem o hábito de usar, então ela para de usar. Por que que ela para? Porque os óleos ficam escondidos. Então, a primeira coisa que nós temos que anotar, óleo essencial tem que ficar à vista. Eu não posso deixar o óleo essencial guardado como se fosse um remédio, fica lá dentro da minha gaveta, lá no cantinho do armário, dentro de caixa fechada. Não. Óleo essencial é prevenção. Então, quando eu compro, ele vem num kit, é a sua farmacinha natural. Ela tem que ficar na sua sala de estar, ali, onde todo mundo passa, porque ali você vai lembrar dos olhos. Então, já começa. O kit chegou, já deixa na sua sala de estar. Obviamente, se você tiver criança pequenininha, num lugar alto, né? Mas tem que sim ficar à vista para que todos que passem por ali possam poder usar os olhos e entender quanto esses olhos são maravilhosos. Antes da gente entrar exatamente na prática, eu quero que vocês conheçam um pouco a Doterra. Então, a Doterra é uma empresa americana. Essa semana eu fui atender um cliente, ele falou para mim, os olhos são seus? Eu falei, oh meu Deus, quem me dera. Então, a Doterra é uma empresa americana, gente. Ela está em Utah, nos Estados Unidos. Ela começou há 18 anos atrás e ela já está hoje em 100 países. É uma empresa de capital privado bilionária. É uma empresa que é sucesso.
E eu fiquei sabendo outro dia que que o Brasil foi um dos últimos países a conhecer a Doterra. Então, assim, ela já está em todos os países e tem mais de 4 mil. Eu falo que esses funcionários aqui já aumentaram. Hoje a Doterra tem 7 fundadores, continuam, tá? E nós já temos uma fábrica no Brasil que foi inaugurada 23 de agosto, em agosto de 2023, em Joinville. É uma fábrica linda que o que a Doterra preza, que é a pureza, essa fábrica entrega um dos melhores laboratórios tecnológicos do mundo. Eu falo que o laboratório do Brasil é melhor do que o dos Estados Unidos. É normal também, né, gente? Porque a fábrica é nova. Mas, assim, você chega lá e tudo de granito branco, sabe? Tudo lindo, maravilhoso. E a do Terra envasa os olhos lá para mandar para fora. Então, quando eu comecei a aula, eu sempre gosto dessa reflexão, né? Por que as pessoas estão mais doentes se as farmácias estão mais cheias? E se em cada esquina que você vai tem uma farmácia? Por quê? Porque o medicamento, o fármaco, ele também vem da erva. O problema são os sintéticos, os químicos, que precisam estar ali para que a caixinha fique anos e anos e anos, né? Mesmo assim, ainda tem uma validade. O óleo essencial é extremamente orgânico, então é uma coisa que ele não vai ter nada que vá contaminar o seu produto. E aí, mais para frente, eu vou mostrar para vocês por quê. Quando eu uso um fármaco, eu estou com uma dor de cabeça. Eu tomo um remédio, o remédio vai entrar no meu sistema digestivo, ele vai chegar em 20 minutos na minha corrente sanguínea. Quando eu uso, ok, isso é muito claro para vocês entenderem que se eu tomar 1, 2, 3, 4, não vai adiantar. Tá? A partir de 20 minutos que ele vai estourar lá dentro todos os seus órgãos, e a partir daí você vai entrar na sua corrente sanguínea. Quando eu uso um óleo essencial, ele em 22 segundos ele chega no meu sistema límbico. Só do fato de eu inalar, ele já sobe e me equilibra. Então, o óleo essencial ele vai escanear o seu sistema emocional e vai te equilibrar. O fármaco ele vai trabalhar os sintomas. Então, essa diferença é muito importante para você. Porque, quando eu fiz a pergunta, tem mais farmácias, as farmácias estão mais lotadas e por que as pessoas estão piores? Porque está cuidando apenas do sintoma. Então, ela tem uma dor, ela vai lá, compra um remédio, toma e ok. Agora, amanhã vai ter de novo, de novo, de novo, até ela descobrir o sintoma, o que está causando isso. O óleo essencial, independente do sintoma, ele vai para o seu sistema cerebral, ele vai te equilibrar e a partir daí você vai ter uma qualidade de vida melhor. Por que a gente usa óleo? Porque ele é mais saúde, ele é menos gasto. Gente, a única coisa, essa semana minha cliente falou, Renata, eu tenho uma caixa de remédio, já vou jogar tudo fora, porque venceu. É isso. Eu falei, esse é uma das coisas ruins que a Doterra faz, ou boa, que é liberar todos aqueles fármacos, né? Que você compra uma caixa, você toma 5 remédios, sobra. Nanana, sobra. Na hora que você vai ver, você tem uma caixa lotada de fármaco. E tudo vencido, né? Os óleos essenciais, não. Por isso que eu falei desde o início, coloca dentro da sua sala de estar, onde você vai passar. Todo mundo que passa tem que ver os olhos, tem que querer abrir, tem que cheirar. Esse é o processo dessa prevenção. O fato de ser do terra 100% puro, não tem sintético, não tem nada que vá contaminar, por isso que tantos testes. Acessível por gotas, centavos, gente. Se você pegar o óleo, pegar o valor que você pagou e dividir pelo número de gotas que é o vidro que você comprou, ele é aquilo ali que você está pagando por gotas. E uma alternativa natural, segura, sem efeitos colaterais. Sim, sem efeitos colaterais, porque ele é natural, porque ele é um químico que combina com o químico que está dentro do seu organismo. Então, é mais fácil de reconhecer. Quando a gente toma algum fármaco,
e que a gente enjoa, às vezes o médico até passa um remédio junto para trabalhar seu sistema digestivo, é porque o efeito colateral dele, ele não foi feito para aquilo ali, mas ele precisa de passar por aquele processo. Então, o óleo não. O óleo ele não tem esse efeito colateral, tá? Isso é muito importante. Por que que os óleos são eficazes? Porque ele contém centenas de diferentes compostos, oferecendo habilidades complexas e versáteis, sem a criação de resistência. Então, se você me perguntar, Renato, o que que é bom para mim? Eu estou com coceira, o que que é bom? Lavanda. Eu me queimei, lavanda. Eu quero melhorar a minha pele, lavanda. Então, por que que o lavanda ele tem tanta versatilidade? Porque ele tem inúmeros compostos químicos que vai fazer diferentes benefícios em nosso organismo. Isso é muito legal. E por que que não cria resistência? Porque quando a gente tem um olhinho, vou pegar aqui. Quando eu tenho, aqui tem 100 gotas desse de 5 ml, cada gota é um DNA vivo. Então, quando eu inalo, eu tomo, eu passo na pele, dependendo da forma que a consultora te ajudou, quando você usa, o seu organismo entende que aquele ali é aquela gota. Você vai cheirar outra, é outra gota, é outro DNA. Então, não tem como ele criar resistência, mesmo porque o organismo libera a cada 2 horas. Por isso que a gente usa dessa constância, tá? Protege naturalmente, atua amigo celular, reduzindo impurezas e ameaças no interior e exterior das células. Por que que nós envelhecemos? Porque as nossas células vão intoxicando. Por que que nós adoecemos? Porque as nossas células vão inflamando. Então, tudo começa no pensamento que vai girando e vem para o seu sistema celular. E a partir daí você começa a adoecer, engordar, inflamar, parasitar, enfim. E o óleo essencial é o único que consegue entrar a nível celular. Ele consegue sim entrar dentro da célula e te equilibrar. Sabe o que é importante isso? Porque fármaco nenhum chega dentro da célula. Não consegue, porque é macropartícula. E o óleo essencial, por ele ser testado várias vezes, ele se torna micro. E aí sim ele entra dentro da célula. E o que que é um óleo essencial? É um composto aromático volátil, né, que vai fazer um trabalho de harmonização no seu organismo. Então, quando eu pego uma gotinha do óleo, coloco na minha mão, fecho os olhos e cheiro, essa comunicação do bulbo olfatório, fazendo a caminhada, chegando no meu sistema límbico, ali eu me equilibro, eu me acalmo. Então, quando as pessoas têm, por exemplo, uma patologia muito simples, corriqueira, que é a dor de cabeça, a enxaqueca, eu conheço pessoas que ficavam 3 dias dentro do quarto fechado com enxaqueca, principalmente pré-menstruação. E depois que começou os olhos, nunca mais. Por quê? Você toma, você cheira o óleo, ele vai para o seu sistema límbico, ele escaneia, ele te acalma, ele te harmoniza, ele te traz para o momento presente. E a partir daí você equilibra. Só que uma coisa que eu acho tão fantástica no óleo essencial, que quando eu conheci, eu falei, meu Deus. Gente, ele vai para o seu sistema límbico, que é onde você processa as emoções. E ao mesmo tempo ele manda um comando para o seu sistema fisiológico, para os seus órgãos, para que eles se equilibrem. Olha que perfeito isso. Eu desconheço algo tão perfeito assim. Porque se você usar um fármaco, por exemplo, você está com uma dor, ele vai na dor, vai lá e cede a dor, mas ele não trata. Você tem que ficar dias e dias tomando, né? Assim, o óleo essencial, ele é incrível mesmo. E uma gota de um óleo essencial, como o peppermint, por exemplo, que é o hortelã-pimenta, equivale a 28 xícaras de chá. Pensa, muita coisa, né? E a gente não toma 28 xícaras de chá todo momento. Você vai, por isso que quando a gente fala, pega uma gota, coloque na sua garrafa do dia e vai tomando. Você vai ficar bem, vai cuidar com os óleos essenciais sem a necessidade de colocar em excesso. O que que diferencia o óleo essencial de outras marcas? O CPTG. O que que é isso? É um selo de pureza que a Doterra fez para ela mesma, porque não existia no mercado. Então, hoje, quando você vai no mercado, você pega um óleo essencial,
É raro você encontrar um óleo puro. Você vai encontrar o óleo essencial, que eu não sei de que marca é, diluído para completar o vidrinho. Um sintético, não sei qual óleo de carreador que eles usam. Tem dois testes, assim, máximo. Então, a do Terra, tem esse selo de pureza, que são 54 testes. É chamado CPTG, que é o Certificado de Pureza Testado e Garantido. E o que ele assegura? A potência, né? Se você pega um óleo essencial de uma marca e pega de outra marca e cheira, você vai ver a potência. Você fala, meu Deus. Você coloca 3 gotas de um e uma gota do Doterra, você fala, Senhor. Eu tive muito essa experiência, porque eu já conhecia outra marca, eu já usava outra marca, não como terapêutico, mas já usava como cheirinho. E o lavanda foi uma coisa que eu fiquei impressionada. Assim. Eu era uma pessoa que eu tinha pavor de lavanda, e quando eu coloquei o cheirinho da lavanda da Doterra na minha mão, eu falei, meu Deus, que coisa sensacional, que acalentador que ele é. Primeiro que ele é uma lavanda da Bulgária, então ela é uma lavanda francesa. Tem muito cuidado com lavanda, viu? Às vezes no mercado vocês estão achando que é lavanda e é lavandinha. E é totalmente diferente, ela tem um maior excesso de cânfora. Então, a da terra é lavanda francesa. Ai, o cheiro delicioso. E essa pureza, essa potência, que quando você coloca uma gota no difusor, ela tuf, é isso que faz o diferencial de ter tantos testes. Óleo essencial, para ele ser de grau terapêutico, ele precisa ter teste. Eu, que sou terapeuta de gestante e bebezinho, jamais indiquei óleo essencial para qualquer pessoa, nem para idoso, nem para adulto, por causa disso. Se não tivesse teste, se não tivesse pureza, o óleo não ia funcionar como ele teria que funcionar e ele também não ia entregar os benefícios necessários e poderia sim ter bactéria, né? E aí eu preferia não fazer a divulgação. Quando eu conheci os óleos da Doterra, a primeira coisa que eu fui é no laudo para entender quantos testes tem, para que os óleos funcionam, quais os compostos mais os compostos que tem ali naquele produto. E a Doterra, gente, eu falo que é assim, né? Tudo que começa bem, vai muito bem, não é assim? Então, assim, olha, a Doterra tem esse laudo que é perfeito, se vocês quiserem, a gente tem tem o Search You, né? Só você entrar lá, você consegue ver cada laudo de cada produto. É, assegura a qualidade, ele livra os óleos de pesticidas, preenchimentos, sintéticos, isso que eu acabei de falar para vocês. A Doterra, para essa colheita acontecer, esse plantio acontecer, né, e ter essa fidelidade também com a empresa, ela tem esse trabalho que chama fornecimento por co-impacto e tem um trabalho do Billy Hands. Então, fornecimento por co-impacto, ela cuida das pessoas que cuidam desse plantio, ela cuida da comunidade, ela faz os pagamentos justos dessa comunidade para que essas pessoas tenham até cursos, sabe? Por exemplo, copaíba, para extrair o copaíba é uma resina, precisa cuidar da árvore para que ela continue dando copaíba. Então, a Doterra instrui essas pessoas de uma forma, né, dentro das possibilidades deles, para que a gente tenha um produto extremamente poderoso em casa. Então, eu sempre falo assim, quando eu vi isso, eu fiquei muito apaixonada, porque a Doterra não tem fazenda própria, sabe? Aquela pessoa que vai lá, planta, colhe em épocas diferentes do plantio. Não, gente, tudo, cada planta, cada óleo essencial vem de um lugar diferente, do seu habitat da planta natural, onde a planta está mais apropriada, ajustada, para que ela desenvolva o seu óleo potente. Então, lavanda vem da Bulgária, o peppermint dos Estados Unidos, copaíba vem do Brasil, o melaleuca da Austrália, o frankincense da Somália. Então, olha que poderoso isso. A gente tem uma farmacinha natural, né, na nossa casa de óleos do mundo inteiro. Isso é incrível. E esse Healy Hands, para vocês entenderem que a Doterra também
cuida dessas comunidades e ela ajuda financeiramente a esses childhood, que são as crianças que são sequestradas, usadas para tráfico, de prostituição, enfim, ela consegue ajudar financeiramente para que esse trabalho seja feito. Então, eu sempre gosto de falar isso, porque se você entende a empresa que você está, que cuida totalmente do seu começo, né? Quando você chega com o seu final aí em casa, que é o óleo essencial, você fala, nossa, mesmo se eu não usar, eu estou ajudando muito, né? Então, isso é legal. Como que a gente usa os óleos? Na inalação, então eu venho aqui, ó, só compartilhar. Quem tá com óleo essencial aí e pode cheirar? Estão tudo de câmera fechada? Não tem problema. Ó, eu não, para eu inalar o óleo, eu nunca coloco uma gota. Eu sujo minha mão, me desço minha mão do óleo, sempre fecho o óleo porque o óleo essencial ele é volátil, ele é mais parecido com o álcool volatizando do que com óleo essencial. Por que que ele é chamado de óleo? Porque ele não mistura em água, tá? Então, quando eu umedeci minha mão, eu não preciso atritar muito, porque ele volatiza e sai. Então, eu passo uma mão na outra, faço uma concha, ó, e cheiro. Eu fecho os meus olhos e inalo profundamente no ponto que meu pulmão abre, meu ombro sobe. Eu preciso inalar o óleo com essa consciência. Eu falo que as pessoas têm medo de cheirar. E não pode, né? Óleo essencial a gente tem que abrir, né? Eu lembro que na pandemia, no Covid, as pessoas tinham muito problema com olfato. Olfato e paladar não tinham, ficava um tempo. E eu falava, gente, cheiro, porque mesmo vocês não sentindo, o seu sistema emocional está recebendo essas informações. E seu olfato vai voltar. E voltava muito rápido. Então, coloca a gotinha na mão, inala. Quando eu estou muito nervosa, eu tenho que cheirar óleo. Então, eu ponho a gotinha na minha mão. O cheiro, eu acalmo. Já viu aquelas crianças quando chega esbaforida, que você fala, calma, respira? Não é assim, gente, para acalmar? Assim também é o óleo essencial, tá? Então, não pega o óleo. Se você pegar o óleo e fizer assim, ó, vai funcionar? Vai. As moléculas já entraram, já foi para o sistema emocional. Você faz com essa consciência, você centra na hora e se acalma e é maravilhoso. A Ângela tá lá cheirando. Isso aí, Ângela. Como que nós podemos usar os óleos? De várias formas. Então, aromático. Como que eu uso óleo? Quando que eu uso óleo essencial aromático? Quando eu estou com questões emocionais, né? Ou questões respiratórias também. Então, eu estou começando a ficar gripada, meu nariz está congestionado, eu inalo óleo. Mas se eu estou ansiosa, se eu estou com insônia, se eu penso demais, se eu quero diminuir minha compulsão, tudo que gera pensamento, eu inalo óleo com profundidade, tá? Com consciência. Quando eu vou passar, o peppermint é um bom exemplo, porque ele traz vitalidade, te dá alegria, te traz energia. É aquele óleo que te põe no momento presente, aquele dia que você está exausta, aquele dia que você está com dor de cabeça, por exemplo, o peppermint é super indicado. Quando eu uso tópico, quando eu quero passar, então eu quero cuidar da minha pele, eu tô com uma coceira, eu tô com ferida, essas coisas assim, a gente usa topicamente. O Deep Blue, por exemplo, quando eu tô com dor muscular, Deep Blue, e eu tenho que passar ele, né? Eu passo ele nas articulações, eu passo na minha planta dos pés, eu gosto de passar muito na nuca, né? Que ele vai reforçar a regeneração do seu músculo. E a ingestão eu vou usar quando eu quero cuidar do meu sistema digestivo e intestinos. Então, por exemplo, o lemon, eu tomo. Copaíba, eu tomo. Por quê? Porque o lemon eu quero desintoxicar e o copaíba eu quero desinflamar minhas células. Então, eu gosto de usar ele na ingestão, tá bom? Você pode usar também na forma do difusor. Vocês não estão vendo o meu, mas ele tá ali, ó.
né? O difusor também é muito importante quando eu estou trabalhando, eu estou dormindo, eu estou assistindo um filme, eu estou ali na minha casa, estou recebendo convidados, o difusor está funcionando, né? E também, então, aromático, toque, ingestão e difusor, isso aí. Quando eu faço essa prática que eu fiz com vocês agora, de colocar o óleo na mão e inalar, em 22 segundos aproximadamente, esse óleo chega no seu sistema, no seu cérebro, no seu sistema límbico. Em 2 minutos você está ali na sua corrente sanguínea, em 20 minutos está em todas as células do seu corpo. Isso é importante, porque quando eu tomo um fármaco, em 20 minutos ele vai fazer efeito na minha corrente sanguínea. Então, não adianta ficar tomando vários. Eu vejo as pessoas que estão com dor, elas vão fazer paciência e vão tomando ali um, dois, três. Aí dá 20 minutos, todos vão fazer efeito, você fica sedada. Então, o óleo ele tem essa velocidade. Por quê? Porque ele é puro e porque ele entra nas vias aéreas, chegando lá no seu sistema emocional. Hoje nós temos ali, aqui eu vou mostrar para vocês os 12 óleos do kit e aonde a gente já vai deixar, tá? Então, assim, chegou meu kitzinho com 12 óleos, eu já deixo ele na minha sala de estar, na minha copa, onde tem um lugar no alto. Eu tenho que ver, gente, porque o hábito vai ser um hábito que vocês irão formar. Você não tem esse hábito, ninguém te ensinou que lidar com óleos essenciais, você iria ficar bem. Ninguém, mãe nenhuma, pai nenhuma, só a geração de agora. A nossa geração, Já estou eu tenho pegando os 54 vereadores, você pode ir anos. para os setores. Eu tenho 54 anos, eu ainda peguei um pouco da terapia do chá. Minha mãe fazia chá, eu tinha muito furúnculo quando eu colocava plástico de erva, eu. Mas o meu filho, por exemplo, que tem 24 anos, ele nunca viu chá na vida. Ele passava mal, eu já ia para o médico, entendeu? É a praticidade da tecnologia. Só que agora a Doterra fez um negócio muito sensacional, porque no Brasil não tinha, por isso que ninguém conhece Doterra. As pessoas conhecem óleo essencial e a gente fala que pode tomar, a pessoa nova pode tomar? Pode. Por quê? Por causa dos testes. Outras marcas não podem, tá bom? Então, tudo que eu falar aqui é dos óleos da marca Doterra, por causa desses testes. Pelo fato de eu trabalhar com bebezinho gestante, eu nunca indiquei. Então, hoje, eu tenho confiança, segurança para te falar que seu bebê pode usar, criança pode usar, gestante pode usar, bebê, idoso pode usar, né? Eu tenho minha mãe acamada, meu pai é idoso, difusor 24 horas ao catálogo, entende? Porque é o que vai segurar as emoções, tá bom? Então, quando esse kit chegar, você deixa lá na sua sala de estar. Alguns olhos, para ficar mais fácil para sua mente, porque o hábito, ele vai se tornar um hábito 21 dias fazendo do mesmo. Então, quando você dá estímulos de visão para ele, você vai lembrar mais fácil. Então, por exemplo, o lemon, nós tomamos ele, 2 gotinhas. Por quê? Porque ele faz um detox, ele faz como se fosse um detergente no seu sistema fisiológico, nos seus órgãos. Então, essa parte do fígado, todos os órgãos, né? E o lemon, ele é feito da casca do limão siciliano. Então, é muito importante você saber. Óleo essencial não tem vitamina. O que tem vitamina é a fruta, é a polpa. Então, se você tomou lá uma limonada, sim, você está tomando a vitamina C. O óleo essencial já é outro composto. Ele tem o limonene, que entra no seu sistema e vai fazer uma forma de desengordurar. Eu gosto de explicar, para ficar mais fácil, um aditivo. Sabe cano de água que vai enferrujando? Você não joga um aditivo ali, ele não vai soltando aquilo ali? Exatamente isso que faz com o nosso organismo o lemon, tá bom? E aí, onde você vai deixar ele? Na sua cozinha. Você já deixa lá na sua cozinha. Eu acordo de manhã, escovo os meus dentes, escovo a língua para tirar essa saburra que fica. E aí você vai para sua cozinha tomar o café, não é isso? Vai fazer o café, enfim. E aí você coloca 2 gotinhas da sua língua. Enquanto você está fazendo café, o óleo está fazendo efeito. Ai, Renata, mas é ruim esse óleo, eu não gosto.
Pode colocar uma colherinha de chá de mel, ou então coloca na língua e depois vem com um pouco de água. Pode tomar com óleo também, óleo vegetal, azeite, óleo de coco, tem que ser vegetal, tá bom? O copaíba é um anti-inflamatório natural que vai ajudar as suas células a ficarem renovadas, desinflamarem, vai acalmar a sua mente, vai melhorar a sua pele, vai melhorar você no todo e internamente também. Então, eu também deixo ele do lado do lemon, tá? Então, eu acordo de manhã, já ponho 2 gotinhas em cima da minha língua do lemon e 2 gotinhas sublingual. Por quê, gente? Porque ele vai nos vasos capilares, mandando um comando rápido para o sistema límbico e todo o minha corrente sanguínea, ok? O brief, ele é uma parte respiratória. Então, na Doterra ela faz esses blends, são uma sinergia feita por cientistas. Eu sei os óleos que eles usam, mas eu não sei a quantidade, ok? E aí, esse blend, eu fico vendo as pessoas, eu misturo brief com o quê? Gente, ele já é uma mistura potente, que vai te ajudar no seu sistema respiratório, seja ele qual for. Eu vejo pessoas com asma melhorando com grife, pessoas que têm dificuldade de alergia. Agora a gente está entrando aí no inverno, né? As pessoas gripam muito. Gripar é imunidade baixa. Então tem que fortalecer a imunidade. E o Brief é um óleo que ajuda demais. Pode respirar, inalar, pode passar nas laterais, pode passar ao redor das orelhas, pode passar na região pulmonar e na planta dos pés. Também é super legal. Criança pode usar? Pode, desde que seja diluído, tá Sim, bom? sim. Estou usando como exemplo. Então, o brief vai depender muito, né? Tem as pessoas que são mais alérgicas, então esse óleo tem que andar dentro da bolsa. Tem as pessoas que têm mais alergia à noite, aí você já deixa do lado da sua cama. Depois que você começa a ter o hábito, você começa a ter um em cada canto, sabe? A gente é dessas aí. O lavanda, ele vai te ajudar num sono reparador, mas é aquilo que eu te falei, ele tem muito composto químicos diferentes que vai ser essencial para que você tenha um sono de qualidade, porque ele ajuda na produção de melatonina. Ele é um óleo que eu não consigo passar de dia, porque se eu passo de dia, ele me dá uma lesada, eu fico sem energia. Então, eu gosto de usar o lavanda mais à noite, deixo ele ao lado da minha cama e eu gosto de ser, é o último óleo que eu passo. Eu coloco uma gotinha na minha mão, eu cheiro, eu passo no meu rosto, tá? Muito importante você passar aqui nessa região, nesse músculo do blush, né, que a gente passa, que aqui é uma seta, é o músculo que a gente mais segura. Tem pessoas que deslocam a mandíbula, tem pessoas que quebram o dente de tanto que range. E sabe por que você range? Você pode ranger por 2 motivos. Um, por questão emocional, você fica pensando demais, passou um dia muito nervoso, aí chega à noite, sua mente está 200 por hora, e estou rangendo. Ou parasita, tá? Por 2 motivos. Esses dois a gente pode te ajudar. Então, o lavanda ele é muito bom para bochilo. Então, você pode passar e cheirar o óleo. E se você é daquelas que tomam algum medicamento para dormir à noite, para te ajudar, às vezes tem gente que compra melatonina sintética também, pode colocar uma gotinha sublingual, né? Você vai ter um resultado muito bom e um sono muito gostoso. Quando você. Aí tem gente que fala assim, para mim, ai, Renata, mas eu durmo super bem. Aí eu falo, e como você acorda? Eu acordo um pouco cansada, então você não dormiu bem. Né? O que acontece é que a gente acorda muito à noite, tem as pessoas que têm problemas respiratórios, apneias, pessoa que sonha muito, ou quando ela passou um dia agitado, ela vai ter um sono agitado. Então, as pessoas, ela acorda muito à noite, só que ela não lembra, chega à noite até exausta, chega de manhã ela até exausta. Então, o óleo essencial, ele consegue te ajudar a desligar seu sistema cerebral, a ponto de você descansar seu corpo.
liberar todo esse lixo tóxico que a gente acumula durante o dia, emocional, e a partir daí você vai no sono REM, aquele sono profundo, descansa, para no outro dia se acordar extremamente feliz, alegre, animada, cheia de energia para começar de novo, ok? Outra dica que eu gosto do lavanda, gente, quando você inalar o lavanda, que seja a última coisa mesmo da noite. Então, lavou, eu falo assim, ó, cheirei lavanda, quer dizer, eu já estou fechando meu olho para eu dormir. Porque o lavanda, quando você fecha os olhos, ele vai para o seu sistema da pineal e aí ele entende que é para produzir melatonina. E com isso você tem um sono bom. Porque às vezes a pessoa cheira o lavanda e fica na tela do computador, fica assistindo televisão, e aí vai dispersando, você vai dar sono, mas quando você fecha os olhos é imediato, tá? O Zengeste, eu gosto de deixar ele na minha cozinha também, porque eu tinha muito problema de intolerância à lactose, descobri depois de velha, assim. E eu entendi que eu tomava leite, queijo, tudo que eu comia me dava uma intolerância a ponto de eu ficar com muco. Então eu ficava, sabe aqueles cigarros chatos, assim, parecia que eu era fumante. E aí, desde que eu aprendi que o Zengeste é excelente para intolerância alimentar, eu tomo uma gotinha antes e depois do alimento. Desde então, não tem mais nada. Então, se você é dessas, né, coloca lá o seu Zengeste na cozinha. Deixa ele junto com o leme copaíba, porque você já sabe que se você for tomar um leite, se você for comer alguma coisa, se você comeu demais, se você bebeu demais, esse é um óleo extremamente indicado para que o seu metabolismo, o seu sistema digestivo, seus intestinos voltem a trabalhar em harmonia, tá bom? O melaleuca, eu já gosto de deixar ele no meu banheiro. Melaleuca é assim, você tirou esmalte, passa melaleuca. Você está com uma acne, passa melaleuca. Você tem alguma inflamação, cistite, infecção urinária, tudo ali na parte uretral, né? Passa melaleuca, coloca uma gotinha na calcinha, mas de novo, gente, tem que ser do terra. Outro dia uma cliente me ligou falando que passou melaleuca, ela ficou toda machucada. É lógico, não é do terra, não é puro. Né? Então, eu só tenho segurança de indicar de você passar na pele, porque as pessoas que vendem os outros óleos, nenhuma fala que você pode tomar, não fala que você pode passar na pele, só fala que você pode usar em difusor, então não presta, né? Não presta assim, não tem tantos testes como o Deuterra a ponto de ser terapêutico, tá bom? Então, o melaleuca eu gosto de deixar na minha cozinha, inclusive no meu banheiro. Se você for fazer algum blend pro rosto, aí é legal você colocar o melaleuca, você pode pôr uma gotinha. Se for fazer blend para suas unhas, pessoas que têm micose, né, tem algumas alergias, assim, melaleuca é excelente, excelente. O Deep Blue vai depender como que você tá, né? Assim, por isso que deixa lá na sua sala de estar, porque ele é para dor muscular, ele também é um blend, é feito com vários óleos da terra, feito por especialista, mas que tira a dor com a mão, assim, é maravilhoso. Eu viajo muito de moto, a gente passa na nuca, passa na planta dos pés, passa na coluna, a gente chega no lugar que a gente vai, a gente chega zero, sem dor, sem nada. Então é impressionante o que ele faz com o seu músculo, ele refaz o músculo, ele repara esse músculo, né? Você tem uma ideia, quando você treina, você faz uma academia, você fadiga muito o seu músculo. Então, às vezes, você fica toda dura, enrijecida e com dor. Eu acho que a gente não nasceu para sofrer, não. Eu acho que a gente nasceu para ser feliz, né? Quanto menos dor, melhor. E aí passa o Deep Blue no local, porque se você for tomar, por exemplo, um Dorflex, você perde seu treino inteiro, porque ele vai relaxar a sua musculatura toda, seu corpo todo. O Deep Blue não, você vai no local que está enrijecido, passa e ele vai te melhorar, ele vai te equilibrar, tá bom? O frankincense, eu amo esse óleo, gente, ele é meu ouro, né? Assim, pra você ter uma ideia, tem a história lá da Bíblia que o bebê Jesus recebeu três presentes: o incenso, o mirra e o ouro. O frankincense é um incenso, porque a empresa americana ainda está com o nome americano.
Em Portugal, por exemplo, o frankincense chama incenso. Olha que legal, né? Então, esse óleo, ele vai te ajudar na imunidade, fortalecer a sua imunidade. Ele ajuda a regeneração de células. Eu gosto de passar muito ao redor dos meus olhos, das minhas orelhas, em glândulas. Eu passo sempre ao redor dos meus seios, né? Nós que estamos no climatério, a gente tem uma facilidade de desenvolver patologias, pelo fato de você não ter o estrogênio que te protege. Então, o frankincense é um óleo que eu gosto muito. Eu uso outros, né? Mas é um óleo que eu deixo ao lado da minha cama. Então, eu tenho dois óleos à noite: frankincense e para a questão da visão, da audição, né? Da boca, para você não falar besteira. Eu gosto muito de passar na tireoide, vou passando. Eu pego uma gotinha de lua e vou fazendo esse trabalho, essa unção, né? Literalmente, no meu corpo. E pode tomar também, pessoas que têm doenças autoimunes, a gente sempre indica tanto o DDR Prime como o frankincense, tá bom? O outro óleo, que é o peppermint, eu vou deixar vocês bem à vontade, assim, deixa ele na sala de estar, mas é um óleo que eu tenho na bolsa também, né? Porque você sai na rua, você cheira, te dá energia. Uma coisa, por exemplo, quando você vai em lugar fechado, né? Agora é essa época de vírus rodando aí, eu sempre passo assim ao redor da minha narina, para como se impermeabilizar, sabe? E também eu tenho uma questão com cheiro, assim. Então, por exemplo, você vai no açougue, cheiro de carne, eu gosto de passar antes. Cheiros em geral que você não gosta, passa o peppermint, você vai ficar ali naquele cheirinho gostoso e fica bem protegida. E ele vai te ajudar no seu sistema emocional, ele vai te acalmar, ele vai te trazer para o momento presente, vai te dar alegria, você fica cheirosa. Então, é um óleo que eu tenho na minha bolsa e é um óleo que fica também dentro da minha sala ali para todo mundo chegar a passar. O tangerina já é um óleo da alegria, um óleo que você pode usar. Pode deixar ali na sua sala de estar também. É um óleo que você pode pôr uma gotinha na água, você coloca, tem uma garrafinha de alumínio ou aço inox ou vidro. Nunca ponha óleo essencial em plástico, tá? Então, você coloca uma gotinha de óleo essencial de tangerina, pode pôr uma de peppermint se você quer drenar seu corpo, é incrível. Ele tem um limoneno ali que vai fazer um trabalho maravilhoso. As pessoas que reclamam muito de edema, né, inchaço, ai, Renata, eu tô inchada, não sei o que eu faço. Começa a beber uma gotinha de tangerina com peppermint num litro de água e bebe tudo. E vai repondo só a água, não precisa repor mais o óleo. Por quê, gente? Ele fica ali na parede do copo, né? Ele vai diluindo à medida que você vai tomando. Então você vai ter água saborizada o dia inteiro, tá bom? Tangerina é maravilhoso para o sistema linfático também. Então pode colocar umas gotinhas do creme para fazer uma massagem. Você pode usar um creme antes de ir para academia, ele vai fazer um trabalho bom. A única questão do tangerina, como também do lemon, é o sol. Não passe esse óleo e vai para o sol. Ou não coloque esse óleo na sua mão e cheira e vai para o sol. Porque ele é fotossensível. Ele vai manchar igualzinho o limão. Quando você põe limão na pele, corta o limão e vai para o sol. Ele vai te manchar. Então, é um óleo que eu tenho um pouco de receio de indicar topicamente. Só indico se for fazer, por exemplo, passa num creme e vai para academia, mas sempre fechado, nada no sol, tá bom? On Guard é um óleo que tem que estar ali para atuar no seu sistema imunológico. Esse óleo ele fortalece a sua imunidade. Você pode deixar ele no seu banheiro também. Sabe por quê? Eu gosto de fazer um enxaguante bucal com ele. Então, você pode colocar uma gota de Olgard, uma gota de melaleuca, que já está no seu banheiro, água filtrada, escovou o dente, vem e enxágua a boca com o Olgard melaleuca. Ele vai limpar as bactérias da sua boca. Muitas patologias começam pela boca.
né? Então, quando você come muita coisa, a gente come muito na rua, salada, carne, tudo tem bactéria, tem parasita. Tem, gente, tem, não tem jeito a gente falar que não tem. Por mais que limpa, que queima, né? Então, o que que você faz? De vez em quando, a cada vez, uma vez por semana, se conseguir, né? Uma gotinha de melaleuca, uma de ongate, enxaguante bucal e faz o trabalho. Pode deixar ele até pronto, faz para uma semana e deixa pronto. Escovou o dente, vai lá, enxaga a sua boca. Inclusive na Doterra tem uma pasta de dente com o óleo de ongate, mais abrasivo natural, muito bacana, que a gente usa no dia a dia. E é impressionante, assim, como que ele ajuda a liberar tártaro, não deixa fomentar tanto tártaro como você tem antes, né? Como tinha antes. E com isso vai protegendo cáries, né? Várias outras coisas também. OnGuard eu gosto muito para as pessoas que estão com imunidade baixa, pessoa que gripa muito, toda hora sabe, a pessoa está com o nariz escorrendo, está tossindo muito, né? Então, assim, usa OnGuard direto, assim, passa na coluna, dilui, se você não aguentar tomar. Pessoas que têm garganta inflamada, essas dores de garganta, esses bloqueios, tudo aí começa por lá na boca. Então, coloca uma gotinha, você vai ver que funciona muito, assim. Não é um óleo que você vai tomar todo dia, como lema copaíba, mas é um óleo que vai te ajudar muito a você ter uma qualidade de vida melhor, tá? O copaíba eu falei, né? E o Balance é um óleo que eu deixo sempre na minha bolsa. Eu faço, o nosso óleo de Balance, ele já está diluído no vidro, né? Então, ele também é um blend, ele tem vários óleos dentro dele. Então, o que que eu faço? Eu diluo, eu pego ele e viro num vidro touch, aqueles vidros de bolinha, não sei se vocês conhecem, tipo um vidro assim, ó. E aí você vira aqui dentro e passa. Fica mais fácil, eu deixo até na minha bolsa, tá? Então, assim, no momento que você está na rua, né, onde o estresse acontece, que o estresse acontece no dia a dia, né? Normalmente durante o dia, não fica esperando estresse só à noite, não. Por isso que você não dorme, às vezes você tem insônia, porque você teve um dia estressado, chega à noite você quer dormir, não dorme, né? Então, assim, você tem que cuidar do seu dia com calma, com tranquilidade, tentar gerar esse cortisol para inflamar seu corpo o mínimo possível. Então, o corpo já sabe que o negócio não vai ficar bom, já cheira o balance, já passa no pulso, já calma. Eu sempre brinco, não conte com a sorte. Acorda de manhã, já passa o balance, já se acalma, porque é ali que você vai conseguir manter um raciocínio, uma mente lógica, um centramento para que você consiga resolver sua vida. Principalmente quando é mulher, né? Que mulher tem 500 mil coisas para fazer. A maioria delas não tem agenda, conta com a mente, então fica naquela luta tentando lembrar o que, que tinha que fazer e faz aquele tanto de coisa que nós somos dessa. E aí, chega no final do dia, tá exausta, e não fez nem metade da coisa que tinha que fazer. Então, assim, Ô, o balance, Renata, ele. Oi, quem é? você falou que é a Pamela. Deixa eu te perguntar, você falou que você dilui o balance, mas é num rolão de quantos ml que você está fazendo isso? Ele já é diluído, Pamela. Você não precisa diluir, não. É só virar Ah, em vidro de touch. Aqueles de 10 ml, tá. Ah, tá. Você só sabe? vira ele no vidro do touch de rolon. Exatamente. Só Beleza. você virar. Tá E bom. ele fica mais. Aqui aí eu deixo um dentro da minha bolsa, pronto. E deixo um do lado da minha cama. Então, eu acordo de manhã, já passo, já cheiro. E aí, durante o dia, a gente vai cuidando com ele, para que não, É, mas a sorte não nos atrapalhe. Oi. gostei da sua dica aí do rolon. Vou fazer assim agora, mais prático. É mais prático, bem mais prático, isso mesmo. E aí eu coloquei aqui um resuminho para vocês, né? De manhã, a cozinha. Então você vai colocar lema, copaíba, zengeste. O peppermint e o balance, gente, deixa lá na sua sala de estar ou deixa um na sua bolsa. Peppermint e balance são dois óleos que você tem que ter dentro da bolsa. Inclusive, eu devia ter colocado ali, né? Bolsa. Principalmente se você é uma pessoa que sai muito, né? Então, deixa dentro da sua bolsa, porque ali você vai
se acalmar no momento que precisa e vai ter energia também no momento que precisa. À tarde coloquei sala de estar, mas vocês entenderam. O kit está na sala de estar, né? E ali você tem tangerina, tem On-Guard, Brief, o próprio Balance Peppermint são óleos que você pode deixar ali também. Porque eu falo assim, o próprio corpo, ele já pede, ele já vem na sua mente o que, que você precisa, né? Então, quando você visualiza, fica mais fácil para você não esquecer. E à noite, frankincense, lavanda, deep blue. Eu adoro frankincense, como eu disse, passo ao redor dos meus olhos. Lavanda eu inalo, é o último óleo. E o deep blue eu adoro passar na planta dos pés, quando você vai dormir, porque ele refresca suas pernas, ele te acalma, ele refresca sua musculatura. Você dorme, que é uma beleza, assim. E também as pessoas que têm problemas de varizes, veias, pessoas que ficam muito em pé. Esse Deep Blue, gente, ele tira a dor com a mão. Você passa na planta dos pés e faz isso assim nas suas pernas. Você vai ver que você vai ter uma noite extremamente reparadora, tá? E como que a gente usa, né? Como que a gente compra os óleos essenciais? Você pode ser tanto cliente preferencial quanto consultor de bem-estar. A diferença aqui é só a questão de compartilhamento. O consultor de bem-estar pode compartilhar como eu, né? Eu uso os óleos, eu compartilho minha história e eu ganho dinheiro através do meu compartilhamento. A Terra não tem loja. Então, o que que ela faz? Ela te permite você compartilhar e quando você divulga para comprar direto dela, ela te paga. Né? Com isso, você vai ganhando, você vai fazendo um bônus, vai falando. E eu vou te falar uma coisa para todo mundo que está aqui, quem vai assistir. Nós fazemos isso de graça, toda hora. Você indica onde eu açougue melhor, você indica o cabeleireiro, a gente indica tudo de graça para todo mundo, né? Porque nós somos gente boa pra caramba. E os óleos essenciais é fato, porque todo mundo está doente, né? As pessoas chegam, estão te falando de dor de cabeça, estão te falando de ansiedade, estão te falando de menopausa, estão te falando de insônia, estão te falando de um monte de patologias que você fica impotente, porque a única coisa que nós conhecemos é remédio. A partir do momento que você começa a usar os óleos essenciais, você começa a indicar para todo mundo. Olha, eu uso lavanda, eu durmo super bem, eu não tenho mais bruxismo, eu não uso placa. Eu tinha menopausa, eu tinha não, né, que é eterno. Mas eu tinha muitos fogachos, eu não tenho mais. Há 4 anos eu me cuido só com os olhos. Automaticamente as pessoas querem comprar. A partir daí eu começo a compartilhar. E cliente preferencial é aquele que compra só para ele usar. Ele não quer falar para ninguém. Acaba que vira automático, né? Orgânico. Mas existe essa possibilidade também. E aí nós temos algumas farmacinhas aqui que a gente deixou prontinho para vocês. Por que que o óleo de coco? Porque se você usar o óleo puro, ele volatiza e perde o efeito muito rápido. Então, quando você coloca o óleo de coco, é óleo vegetal fracionado sem cheiro. Você passa junto 3 gotas do óleo de coco misturado com a gota do óleo essencial, ele vai penetrar na sua pele por muito mais tempo. Você vai ter óleo aí por bastante tempo. Lembra-se que aqui eu vidro 300 gotas e são 15 ml, 300 gotas. E o kit eu acho perfeito, porque você ganha o difusor. Sem difusor, gente, é vida, né? Nem assim, eu não sei como eu vivi tantos anos sem difusor, porque difusor é vida. Ele traz vida para sua vida, ele traz vida para sua casa, ele traz vida para os seus familiares. Eu lembro que meu marido detestava óleo essencial, eu colocava o difusor e ficava quieto, fugia de poste. Hoje ele ama, a primeira coisa que ele faz é ligar o difusor para ele trabalhar. Então é algo assim que vai acontecendo e vai dissimulando, vai tirando esses vinhaques da nossa mente, a gente vai acalmando. E aqui a Doterra está parcelando 6 vezes sem juros no cartão de crédito, também é maravilhoso. E nesse kit você ganha o Deep Blue, que é esse que eu estou falando para dor muscular, não tem igual. Aqui é um kit com 12 óleos também, e o Deep Blue já é em óleo, tá? E aqui tem 100 gotas. Então, é diferente. Eu sempre falo assim, que
A diferença, lá no primeiro, você tem 300 gotas, aqui você tem 100, que o valor não triplica. Então, no outro, acaba que você ganha mais 100 gotas de óleo. Aqui também vai com óleo de coco e o difusor, você ganha 2 olhinhos. E aqui, para quem já tem o difusor, pode começar com este kit, que vão os 12 óleos, o óleo de coco também você pode parcelar, né? A Doterra tem uma coisa legal que é quando você se torna membro, né? A gente vai te mandar um link, você vai fazer seu cadastro através de um link nosso desse time de propósito. E aí, o que que acontece? A gente começa a te acompanhar e todo mês, você voltando para comprar, para repor seus óleos, seus familiares e tal, se você comprar até dia 15, você ganha um óleo de brinde. Então, acaba que todo mês a gente ganha outro óleo. E esse mês a gente está com uma promoção que vai terminar amanhã, que você comprando esses pontos, você ganha de Salubelle. Salubelle, para vocês conhecerem, é um blend que a Doterra tem, que a gente chama de blend da Cleópatra, que é como se fosse um botox, assim. Ele tem os melhores óleos da terra, os mais caros. São 6 óleos: rosa, damasceno, sândalo, mirra, frankincense. E é um negócio esse Sambelli. E o camomila romana, que também é um óleo incrível. São 2 óleos bem caros da Duterra, que você comprando o kit, você ganha os dois. E automaticamente você entra num programa que também você ganha um difusor. Se você manter sua compra durante 3 meses consecutivos, no mínimo de 50 pontos, você ganha um difusor no terceiro mês. Cada mês desses 3 meses você ganha um brinde. No primeiro mês você ganha expositor, no segundo mês você ganha um óleo essencial de laranja, no terceiro mês você ganha um difusor. E nós somos, né, nós optamos, escolhemos a compartilhar os olhos com suas consultoras de bem-estar. E a gente tem o prazer de estar aqui toda terça-feira dando aula para vocês, mostrando, educando como pode virar um hábito maravilhoso para a sua vida, mas que com certeza você vai se juntar a nós para curar o mundo. Porque eu falo para todo mundo, não tem outra forma de curar o mundo a não ser a dor emocional, né? Todo. Você vem de uma educação e essa educação vai gerando uma dor desde a sua infância e ali você vira um adulto e aquilo ali vai agravando e aí só Jesus a causa. E aí, quando você entra na fase do climatério, eu falo que vocês não têm mais filtro, a gente não tem mais tapete, porque quando a gente é jovem, a gente tem a vitalidade física, você vai jogando ali para debaixo do tapete, vai fingir de poste, vai vivendo. Só que quando você entra no climatério, por isso que tantas mulheres sofrem tanto com o climatério, porque elas não conseguem mais viver sem falar, elas não têm mais filtro. Então, ou elas falam ou elas adoecem. Muitas preferem adoecer. Então, os olhos, eles conseguem atuar, chegar lá no seu sistema emocional, escanear, acalmar, harmonizar, sem que você adoeça. É sensacional isso. De uma forma muito bonita, muito leve, muito calma. Né? Eu falo que às vezes até melhor, porque você não precisa falar nada para ninguém. Ele realmente vai te equilibrar e te acalmar. Eu gostaria de abrir para pergunta e perguntar se vocês querem saber alguma coisa. Eu só vou fechar a gravação aqui.